Bom dia, alunos do oitavo ano. A Proevane está aqui para passar algumas informações para vocês, porque vocês terão que desenvolver algumas atividades propostas no portal, e para isso eu preciso passar algumas informações. Mesmo vocês não tirando suas dúvidas por completo, mas tentem fazer as atividades e no retorno das aulas nós esclareceremos todas as dúvidas de vocês, certo? Bom, a Proevane vai começar hoje com vozes verbais. As vozes verbais podem ser ativa, passiva e reflexiva, certo? A Proevane vai dar três exemplos aqui para explicar melhor para vocês, ó. Primeiro exemplo, Bruna viajou para a Espanha. No caso, quando uma oração, o sujeito pratica a ação, exercendo a função do agente, então nós dizemos que o verbo está na voz ativa. Observe que quem viaja, viaja para algum lugar. E quem viajou? Eu posso fazer essa pergunta para descobrir se o verbo está na voz passiva ou ativa, fazendo pergunta a ele. Quem viajou para a Espanha? Bruna. Então, Bruna foi o sujeito que praticou a ação. Então, viajou é o verbo na voz ativa. Agora, vamos para a segunda. Aquela escultura foi feita por meu pai. Você veja aí que o sujeito sofre, ele recebe a ação, né? Ele exerce a função de paciente, porque foi alguém que fez a escultura, né? Alguém fez a escultura. Quem fez a escultura? Meu pai. Então, sempre a voz passiva, lembrando que sempre a voz passiva, ela é formada pelos verbos ser, estar ou ficar, acompanhado de particípio. Você observe que aqui tem dois verbos juntos, foi, feito. Então, subentende-se, evidencia que quem sofreu a ação ou a própria ação está expresso aqui no verbo. Foi feito. Então, alguém já praticou a ação, alguém fez a ação. Então, é chamado de função de paciente. No caso, é considerado foi feito na voz passiva. Lembre do que a Proevane sempre falou. A voz passiva, que já foi explicada em sala de aula, é formada sempre por os verbos ser, estar ou ficar. Observe aqui, foi feito, né? Observe que essa ação, ela recebeu, o sujeito recebeu a ação, ela não praticou a ação. Vamos para a próxima. Observe que aqui eu tenho, eu me investi e eles me amam. A voz reflexiva, ela indica a ação verbal e não tem outro ser como alvo, ou seja, nesse caso a ação pode ser ter o próprio agente como alvo, estou dizendo que eu, não foi ninguém, foi eu me vestir, né? E também atua como um agente que é desconhecido, ou seja, ele atua reciprocamente entre mais de um agente, ou seja, mais no plural. Eles se amam. Eu estou dizendo que mais de uma pessoa se ama. Então, a voz reflexiva, então esse verbo, né, no caso, eu me vesti, está na voz reflexiva. Eles se amam, voz reflexiva. Por que, Proevane? Porque indica a ação verbal. Não tem outro ser que praticou a ação, nem que recebeu a ação. Foi eu. Eu ou eles, né? Ou alguém que praticou a ação, né? Então, você observe a diferença dos três. Ativa, voltando, viu? Ativa, quando o sujeito pratica a ação. Passiva, quando o sujeito sofre a ação. Reflexiva, quando não tem outro ser, quando eu mesmo sou o alvo dessa ação, né? Então, vocês observem. Voltando, fazendo a revisãozinha,
que já foi dito isso em sala de aula, mas estou reforçando para vocês poderem desenvolver melhor as atividades. Voz ativa quando o verbo indica que o sujeito praticou a ação. Voz passiva quando o sujeito sofre. Voz reflexiva quando indica que a ação verbal não tem outro ser, ela é praticada, o alvo é aquela pessoa mesma, é o agente como alvo. Eu me vesti, eles se amam, né? Não tem ninguém que praticou. Sempre vem na primeira, terceira pessoa, certo? Espero que essas explicações vocês levem em consideração para ter um bom desempenho nas atividades e qualquer dúvida nós iremos tirá-las em sala de aula, certo? Com dinâmicas, que vocês sabem que eu gosto muito de fazer com dinâmicas. Um abraço, bom estudo.